Oi, gente, tudo bom com vocês? Essa última aula. Ah! Ou então assim, eba, até que enfim. Não sei qual dos dois você fez. Mas, se você quer assistir mais aulas, procure na plataforma que tem mais cursos, tanto gratuito com valores acessíveis. Vamos falar hoje sobre algumas estratégias de adaptação curricular, certo? E vamos falar também sobre manejos comportamentais em sala de aula. Eu vou falar brevemente, porque eu já falei muito sobre isso em outros cursos, né? Eu falei sobre isso no curso de mediador escolar. Eu não sei por quanto, qual é o valor dele agora, mas também é valor acessível, gente. Procura no instituto. Eu falei sobre isso no curso de adaptação curricular, certo? Então, procurem também nesses cursos, certo? E eu falei sobre isso em vários outros cursos que também falam sobre adaptação curricular, sobre isso que a gente quer tanto aprender, quer tanto falar sobre, quer tanto refletir sobre também, colocar em prática, certo? Eu acredito que todos vocês que estão aqui, vocês têm como objetivo colocar em prática a inclusão, certo? Todos vocês já têm consciência de como a inclusão é importante para a sociedade, para a vida desse sujeito. A dificuldade é só realmente a gente melhorar nossas práticas profissionais, certo? Mas vamos lá, começando por adaptação curricular, certo? Então, gente, tem muitas formas de realizar adaptação curricular. Vocês podem utilizar materiais de EVA. Então, vamos supor, vocês podem pegar palavras e colocar palavras junto com a imagem, pedir para a criança fazer o pareamento. Dê uma procurada sobre o método TEACH, tem muita atividade baseada no método TEACH, certo? Muita atividade também baseado também com suportes visuais. Vocês podem utilizar suportes visuais para trabalhar com isso, certo? Tanto textos, palavras, frases, letras, consoantes. Então, sempre com suporte visual, é base. Porque a criança, ela precisa de mais estímulos. Muitas vezes, a criança ela não consegue identificar algo só quando a gente fala e pede para ela escrever. Eu preciso dar um suporte, eu preciso dar uma dica. Então, tem criança que ela precisa de uma ajuda para começar a escrever, como eu falei nas outras aulas. Ajuda física, uma ajuda leve, uma ajuda gestual. Então, vai variar de cada caso, certo? Outra dica eu sempre vejo textos, né? Minha gente, muitas atividades com texto. Parece que a gente profissional ama texto. Mas a gente tem que entender que tem crianças com dificuldades estão em processo tanto de letramento, certo? Como tem criança que tem transtornos do desenvolvimento. E como é que eu vou fazer? Adaptar esses textos. Coloco uma palavra pequena, uma frase pequena, uma imagem, certo? Reduz o tamanho desses textos também, certo? Então, por exemplo, está começando a aprender a escrever frase de uma, duas palavras, três palavras no máximo. E posteriormente vocês vão aumentando. Coloca no meio dessas palavras o suporte visual. Seja dentro do texto, certo? Ou dá um suporte visual. É muito importante, certo? Eu falo muito também de suporte visual no curso de consciência fonológica, na prática. Porque, gente, suporte visual é importante até no processo de alfabetizagem de crianças que não têm transtornos de desenvolvimento. Apesar que o curso de consciência fonológica na prática, ele é para toda a criança, não só a criança com dificuldade de leitura e escrita, mas também para a criança que também tem transtorno de desenvolvimento. Por quê? Porque a criança com transtorno de desenvolvimento, para ela aprender a ler, a gente tem que trazer um método fônico, certo? Nesse processo de alfabetização, certo? Da alfabetizagem. Então, eu tenho que trabalhar muito a consciência fonológica, sempre o suporte visual, o método fônico, as habilidades básicas que integram o processo de alfabetizagem. Então, por exemplo, a criança tem que fazer pareamento, que é justamente isso, de pegar uma figura e a palavra, fazer esse pareamento, certo? Ela já tem que ter adquirido a habilidade de rastreamento. Então, isso aqui eu falei em outras aulas, certo?
de fazer o rastreamento visual é super importante. Então, eu noto que a adaptação curricular, ela também está correlacionada com os ensinos das habilidades, certo? Porque as minhas estratégias de ensino, eu vou adaptar aquele conteúdo curricular com base na habilidade do sujeito. Então, se o meu sujeito ainda não adquiriu determinadas habilidades, eu preciso urgentemente adaptar esses currículos escolares, certo? Adaptar essas atividades, porque senão ele não vai conseguir, ok? E o segundo ponto que eu quero falar com vocês são os manejos de comportamento. Eu não vou falar todos os comportamentos cruciais que eu falo assim, que mais se repetem em sala de aula, mas eu vou falar na antecipação de crises. A gente puder evitar certas crises de comportamento, certo? Então, por exemplo, como eu citei nas aulas anteriores sobre o que antecede um comportamento, certo? O que aconteceu naquele comportamento, o que foi que aconteceu, o que foi que a criança fez. E eu falei também sobre qual foi a consequência do que a criança fez, certo? Então, vamos supor que eu sei que toda aula de matemática, fulaninho chora, faz escândalo, pede para sair. O que é que eu vou fazer como mediador escolar dessa criança, certo? Eu vou simplesmente, se eu sei que na metade da aula ele faz isso, 10 minutos antes da crise, certo? Eu vou simplesmente retirar fulaninho da sala de aula, levar ele para fazer o que ele gosta, ir dar um passeio na escola, beber água, ir no banheiro, e depois eu volto. Por uma questão de atividades muito longas, aulas muito longas, realmente pode desorganizar a criança e dar acesso a crises, tanto comportamentais, como acesso a estereotipias e etc. Muitas outras coisas, certo? Então, tenham isso em mente. Observem a frequência que tem essas crises. Observem a frequência que tem esses comportamentos, certo? Então, tenham sempre claro isso. Então, ele se joga no chão, tal a aula. Ele faz isso. Então, percebeu que tem uma frequência, antecipa. Tal momento eu vou retirar ou eu vou fazer algo para amenizar. Então, vamos supor que ele tá lá, ele tá bem. Aí, quando a professora passa uma atividade de escrever, ele tem uma crise. O que é que eu vou fazer? Porque a atividade geralmente é mais difícil, não consegue, então dá uma crise para não ter que fazer a atividade. Eu coloco uma atividade mais fácil primeiro, certo? E vou aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Então, você, professor, no seu caso, o que é que você vai fazer? É uma atividade para escrever um texto. Eu passo primeiro para ele uma atividade para escrever uma palavra, depois uma atividade para escrever 2 palavras, depois uma atividade para escrever 3 palavras, depois uma atividade para escrever um pequenino texto e assim sucessivamente. Obviamente, respeitando o ritmo da criança, a aceitação dela, porque ela também se cansa. Quando ela se cansa, pode dar acesso a outras crises, certo? Pode desorganizar ela, certo? Então, gente, são algumas dicas principais do que mais se repete em sala de aula, certo? Acabou a aula, acabou o curso. Então, peguem o certificado de vocês. Já passei a orientação do certificado no vídeo de boas-vindas, no primeiro vídeo do curso. É isso, gente. Obrigada de coração por tudo. Espero ver vocês em breve. Desculpa qualquer coisa, qualquer situação negativa que aconteceu durante a aula. Se eu falei algo que você não gostou, se você teve alguma emoção que eu gerei em você que não foi positiva, me perdoe, certo? E eu espero ver você novamente aqui, certo? Então, assim, aqui da plataforma tem outros cursos, tem sempre cursos gratuitos, tanto já foram postados, quanto também novos cursos que é postado frequentemente. A frequência de postagem geralmente é semanal ou quinzenal. Fique atento também a essa frequência. E eu super aceito, viu? Dicas de cursos gratuitos. Então, obrigada por sua presença, obrigada por ter vindo aqui, obrigada por estar aqui até agora. Fiquem bem, beijos e até breve.